Neste vídeo, vou realizar uma comunicação entre um equipamento Modbus de mercado com um software simulador. A arquitetura é a seguinte: de um lado teremos um controlador de temperatura da Novos e do outro lado um PC rodando um simulador Modbus, que no caso eu vou utilizar o software Radzio. No meio do caminho temos o ESC717, que será responsável por converter o protocolo Modbus RTU do lado serial para o Modbus TCP do lado Ethernet, caracterizando a operação do ESC717 como um Gateway Modbus, fazendo tanto a conversão do meio físico como também a conversão de protocolos. Muito bem, agora que já entendemos o nosso cenário de aplicação, vamos realizar as configurações no conversor. Eu já estou novamente aqui com o software GD aberto para a gente fazer essas configurações no ESC. Mas antes eu quero dar uma passada aqui no manual do controlador de temperatura da Novos, é um manual de comunicação. Então vamos lá, vamos fazer alguns comentários aqui que serão importantes para a gente. Bom, aqui no tópico 1 ele vai falar sobre a interface de comunicação serial, RS485, quantidade de controladores na rede, como funciona, algumas coisas que a gente já sabe através da norma, né, a distância, legal. A ênfase que eu quero dar aqui é o seguinte: são os sinais RS485, como ele está ligado e como está disponibilizado nesse equipamento. Bom, fisicamente nesse controlador a gente tem esses três bornes D1, D0 e C, que eles estão lá nesse controlador, que são justamente os três sinais do RS485. A ligação entre o ESC717 com este controlador está sendo feita apenas com esses dois sinais aqui, ó, D1 e D0. Então, apenas utilizando esse parzinho diferencial aqui desses sinais. Bom, o que nós temos aqui? Esse D, ele vem de data mais, que seria o nosso sinal positivo do RS485, ok? E o D0, o borne D0, é o nosso D-, o data menos, a linha invertida do RS485. Em alguns fabricantes, essa nomenclatura pode vir como A ou A e B, tá certo? Letra A e B. Ou D+, D-, data menos e assim por diante. Esse sinal de GND eu não vou utilizar. Por quê? Porque todos os equipamentos da HI Tecnologia, eles possuem a interface RS485 isolada galvanicamente. Ou seja, eles não compartilham o mesmo GND da alimentação, né, e utilização de dentro do conversor. Então a gente não vai precisar do GND nesse momento. Vamos trabalhar só com o nosso parzinho aqui de diferencial dos sinais, né, o D+, e o D-. Maravilha. Aqui ele dá outras características que é importante para nós. Então, data bits, stop bits e paridade é fixo, e o baud rate, que seria a velocidade, pode ser programável. Tá legal? Bacana. Bom, aqui ele vai falar também sobre o protocolo, que está implementado o protocolo Modbus RTU Slave, disponível na maioria dos supervisórios. Maravilha. Bom, aqui ele vale comentar, essa característica aqui é interessante, que em modo broadcast também é possível acessar, né, os registradores utilizando um endereço global, que é o endereço 0. Só por curiosidade, né, esse recurso também existe nos CLPs da HI Tecnologia. Então, se eu não souber qual que é o endereço que está configurado no CLP, eu posso utilizar um endereço global, um endereço broadcast. No caso dos CLPs da HI, é o endereço 255. Aqui nesse controlador da Novos, o endereço global é o 0. Legal? Só um comentário aí. Aqui temos os comandos Modbus que estão implementados. Então nós temos a leitura de variáveis inteiras, escrita de variáveis inteiras e escrita das variáveis coil status, que são as booleanas, né? Maravilha. Bom, configuração dos parâmetros de comunicação. Então aqui em cima a gente já entendeu que data bits, stop bits e paridade é fixo, são parâmetros fixos, e o que o usuário vai ter que configurar é baud rate e o ID, o endereço, o nó do dispositivo. Bom, esses parâmetros eles podem ser realizados via comunicação
via Modbus, escrita Modbus, mas no nosso caso aqui a gente ainda nem estabeleceu a conexão. Então a outra possibilidade é fazer essa configuração via a IHM que tem nesse controlador, via a interface do próprio equipamento. Legal? E aqui em diante, daqui para frente, ele vai falar sobre os endereços, né? Aqui é justamente a tabela dos dados Modbus. Maravilha! Então a gente já entendeu aqui. Vamos agora lá no nosso GD, vamos localizar aqui o nosso conversor. Maravilha! Está da mesma forma que utilizamos no vídeo anterior. Vamos começar fazendo algumas alterações. Bom, nesse caso, a gente vai começar já alterando o modo de operação do conversor, que antes estava em transparente, agora nós vamos utilizar a Bridge Modbus. Legal? Então ele veio com esses parâmetros. Aqui eu vou alterar, vamos de repente colocar um N2000, só para alterar o nome. Legal. Bom, quando a gente selecionou a Bridge Modbus, foi habilitado um timeout de transação e o endereço Modbus local. Esse endereço Modbus local eu vou deixar dessa maneira por enquanto, tá? Mas mais para frente a gente vai ver como que eu consigo aplicar, como que eu consigo utilizar esse endereço aqui. Maravilha. Eu vou clicar em salvar. As configurações estão sendo realizadas. Legal. Agora eu vou aqui em portas e eu vou fazer a seguinte alteração. Data bits, paridade stop bits já está certo. Meu equipamento é fixo, então eu nem vou mexer. Eu já sei que o baud rate desse meu dispositivo está como 9600. Então eu vou vir aqui e vou colocar 9600 bits por segundo. Maravilha. Vou deixar como servidor, porta TCP eu vou deixar, enfim, só alterei mesmo o baud rate, né, a velocidade para 9600. Também vou salvar. Legal. Bom, então o que eu fiz aqui é o seguinte, eu já configurei no meu ESC 717, né, já configurei o baud rate, paridade, stop bits e o baud rate. Só que eu ainda não sei qual é o endereço que está configurado lá no controlador. Eu até posso ver isso via IHM, né, via o próprio equipamento. Mas vamos supor que a gente não saiba qual é o endereço que esteja configurado lá no equipamento. Olha que interessante. O software GD ele tem essa funcionalidade de fazer uma varredura na rede Modbus. Então olha que interessante. Eu vou clicar aqui em procurar. Olha que interessante, ele fica varrendo ele fica enviando vários frames para cada ID diferente que está aparecendo, a ID 19, ID 20, 21, 22, e ele vê se alguém responde. Então no caso, teve um dispositivo que respondeu no ID 3. Opa, maravilha, esse é o nosso equipamento, então ele respondeu no endereço 3. Legal? Vou parar esse procedimento e vou voltar. Então olha que interessante, imagine se eu tivesse uma rede RS485 com 30 equipamentos conectados. Eu consigo fazer uma varredura e ver se todos estão respondendo. Muito interessante, né? Então legal, então a gente acabou vendo outra funcionalidade no software GD. Maravilha, então eu abri o meu software de simulação Modbus e o primeiro passo que eu vou fazer aqui é criar um novo projetinho aqui, um novo arquivo. Então eu cliquei aqui nessa folhinha branca, ele criou um novo arquivo aqui na nossa área de trabalho e eu vou clicar aqui nessas ferramentas para fazer a configuração do driver de comunicação para acesso aos equipamentos. Bom, no nosso caso, a comunicação vai ser em Modbus TCP e aí eu preciso atribuir um IP e uma porta. Olha que interessante, novamente eu vou colocar o endereço de IP do nosso conversor, .134, e a porta 502. Clico em OK. Eu ainda não disparei a comunicação, ok? Olha que interessante que eu vou fazer agora. Aqui é onde eu vou buscar
as informações do meu dispositivo que eu quero ler, no caso em Modbus TCP. Olha que interessante, quando nós configuramos o ESC717 para Bridge Modbus, foi definido aqui um endereço Modbus local. O que significa isso, endereço Modbus local? Significa que quando o conversor está configurado como modo Bridge, a partir desse momento, o próprio ESC717 ele se torna um equipamento Modbus dentro da rede. Então olha que interessante, como ele se torna um equipamento Modbus, logo ele tem uma base de variáveis Modbus que eu também consigo ler e escrever. Interessante, né? Então, só por curiosidade, eu vou abrir o manual de operação do ESC717 e aqui na página 12 do manual, ele vai explanar um pouco melhor aqui sobre a funcionalidade de Bridge Modbus, mas eu vou dar uma ênfase aqui, ó. Legal. Bom, aqui, ó, nessa parte aqui, na página 15 desse manual do usuário, ele está falando que para nós, que é atribuído o endereço Modbus, as variáveis são do tipo holding registers, né, e eu posso fazer uma escrita e leitura nesses dados. Interessante, né? Então vale a leitura aqui dessa parte. Bom, e logo aqui abaixo ele disponibiliza a tabela dos dados Modbus, a tabela de variáveis Modbus, que em geral todos os equipamentos de mercado que são escravos e falam protocolo Modbus, eles disponibilizam. Tá certo? Então, legal. Então, vou voltar aqui no nosso simulador Modbus. E agora, olha que simples. Cliquei em Connect. Olha que interessante. Já está acontecendo os poolings, que é o que a gente chama, né, quando fica ciclicamente buscando dados. Fico fazendo pooling de comunicação. Né? Então, eu fico ciclicamente buscando dados. É isso que quer dizer. Bom, então olha que interessante. O primeiro registrador 1619. Vamos ver o que significa? É o número de série do ESC, do nosso conversor. E justamente faz sentido isso, né? Pelo que a gente viu, até o nome do conversor recebia esse número de série. Muito interessante. E algumas outras informações. Por exemplo aqui, o próximo registrador, 0 significa que não tem nenhuma senha definida. Realmente, nós não configuramos nenhuma senha. Está coerente. Próximo registrador, o valor 1, Bridge Modbus, faz sentido. O próximo, endereço 247. Aqui ele ainda diz quem é apenas de leitura, read, né? E read, write, né? Leitura e escrita, tá ok? Então ele vem definido aqui. Bom, mas o objetivo em geral não é fazer leituras do próprio conversor. Eu até consigo isso, mas a ideia é a gente ler os equipamentos que estão após o conversor, né, na nossa rede RTU, tá ok? Então a gente vai ler via Modbus TCP, porém acessando um equipamento Modbus RTU. O próprio conversor faz essa bridge. Então olha que simples, a única coisa que eu preciso alterar é simplesmente o ID do meu equipamento que eu vou buscar. Olha que interessante, o ID 3, vamos conectar novamente. Olha que interessante, os dados, as informações aqui já foram alteradas, né? Então olha que interessante, nós já estamos lendo os dados do nosso dispositivo Modbus, que está conectado na interface serial. Muito interessante. E aqui, bom, vamos pegar um dado, acho que está lá, aqui ó, 45 é o baud rate, que foi configurado via IHM. Só que isso eu já tinha feito anteriormente e eu já sabia que estava em 9.600. Mas vamos ler esse registrador 45 e vamos ver se eu vou ler o valor 3. Interessante, né? Então olha lá, registrador, o endereço 45. Olha lá, o valor 3. Então está coerente, meu baud rate do equipamento está com 9.600 bits por segundo. Deixa eu voltar um aqui. Aqui, ó, o endereço que nós vimos que era o endereço 3. Da onde que eu descobri isso, né? A gente acabou descobrindo através da varredura Modbus. Mas isso pode ser configurado via comunicação. Eu posso ler e escrever esse parâmetro, como também ir direto lá na IHM do equipamento. Então vamos ler aqui o registrador 44. Vou diminuir um aqui.
olha lá, o ID 3, o endereço 3, e assim por diante, né? Então a ideia aqui desse vídeo é passar o esquema de utilização da função de Bridge Modbus. O exemplo nosso é um pouco mais simplório porque envolve aqui um simulador Modbus. Só que se a gente abstrair essas informações corretamente, a gente pode aplicar em qualquer cenário de utilização que envolve Modbus RTU de um lado e Modbus TCP do outro. Do lado TCP poderia ser uma plataforma na nuvem, um sistema supervisório, um CLP, enfim, tem infinitas possibilidades. E do lado serial do nosso conversor tem a flexibilidade de ter uma rede RTU em RS485 ou ponto a ponto, né, via ponto a ponto através de um RS232 e por aí vai, ok? Neste vídeo fizemos o passo a passo das configurações do conversor em Bridge Modbus. Esperamos que o conteúdo seja útil para você. Muito obrigado e até breve.